Bom, então, dando continuidade aqui, ontem a gente terminou a aula falando das bombas de múltiplos estágios. A gente está aqui nessa parte do curso falando da classificação e característica geral das turbobombas. Então a gente vai ver um pouco das configurações, como que as bombas são instaladas e, alguns dispositivos, né? A gente vai ver em detalhes alguns elementos das turbobombas, né? Então a gente estudou com bastante detalhe a teoria do impelidor. A gente viu como é que acontece a transformação de energia quando o fluido passa pelo impelidor. E agora a gente vai ver os componentes auxiliares que fazem com que a bomba funcione de forma apropriada. Então, por exemplo, aqui a gente tem a gacheta, que não deixa o fluido vazar, tem o mancal, que é o apoio do eixo, tem a luva, né? Deixa só rapidinho eu fazer uma coisa aqui, porque a gente pode também botar aqui, depois eu arrumo isso direito. Eu fiquei de colocar isso, esqueci, deixa eu botar isso aqui agora, porque senão... Pronto. Beleza. Tá. O anel de desgaste, que ele justamente, né, então o impelidor é uma peça rotativa, o impelidor é uma peça rotativa, e a gente até vê aqui uma parte mais pretinha ali, né, mais escurinha, esse desenho aqui, ó, nessa parte aqui, ficou um pouquinho abaixo aqui de onde eu botei a seta, né? Esse é o anel de desgaste, porque o impelidor, a achura está diferente aqui no impelidor, né? Ele gira e a carcaça fica estacionária. Então, aqui tem que ter um anel de desgaste, ou se não tiver, tem que ter estratégia, a gente vai ver isso também, né? Devem haver estratégias, porque senão o fluido está sendo bombeado aqui, né, para descarga, né? Aqui é a sucção e aqui é a descarga, essa zona é de alta pressão, o fluido volta ali para descarga. Tá? Então, o anel de desgaste é justamente para impedir que isso aconteça. Bom, aí a gente falou de algumas características e terminamos falando da bomba de múltiplos estágios, que a gente já viu, na verdade, né? A cada estágio que a bomba que o fluido passa, né? Então aqui estaria a admissão, aí o fluido vai passando por um conjunto impelidor-difusor, e aí aquele difusor, um conjunto impelidor carcaça, né? Que é a carcaça impadifusora, lembra que a gente falou ontem, né? Então esse tipo de carcaça aqui, ó, as difusoras, essa daqui, ó. Então, normalmente, quando uma bomba é de múltiplos estágios, a configuração do difusor, vamos dizer assim, né? Quer dizer, existe a carcaça aqui em volta, mas existe uma região difusora, né? Então, na verdade, o que acontece é que é justamente um conjunto impelidor-difusor, né? Porque o difusor, numa bomba que não tem esse conjunto, né? Uma bomba clássica, vamos dizer assim, você tem o impelidor e a própria carcaça, aqui na parte difusora, faz o papel de aumento de pressão, né? Esse gráfico que a gente viu ontem, né? Quando ele passa aqui do B para frente, a pressão aumenta e a velocidade diminui, que é o princípio de Bernoulli, né? Nesse caso aqui, existe um difusor, que é um dispositivo extra que exerce, né, que desempenha esse papel de aumento de pressão. E numa bomba de múltiplos estágios, normalmente o que acontece é isso, é um conjunto impelidor-difusor, porque a carcaça ela tem o mesmo diâmetro ali, pela geometria, né, pela construção da bomba, ela é feita dessa forma. E aí ele descarrega ali numa pressão maior aqui atrás. A cada estágio, a cada conjunto impelidor-difusor, o fluido ganha um certo head, né, ele vai sendo impulsionado, né, vai ganhando mais pressão ou mais energia a cada estágio, e a coisa é proporcional. Se você tiver 10 estágios, o aumento de head da bomba vai ser 10 vezes o estágio de cada conjunto impelidor-difusor, coisa proporcional. Ela pode ser uma competidora, né, da bomba de deslocamento positivo em termos de head aqui que eu estou dizendo, porque uma bomba de deslocamento positivo, a gente viu lá atrás, né, que ela tem uma característica de ter alta, né, uma alta carga, né, um head muito alto.
Então, nesse sentido, uma bomba dessa, numa configuração como essa, ela pode ser uma competidora, né? Porque lembra, né, que existe o head de shutoff da bomba, de uma bomba centrífuga, que é o máximo head que uma bomba pode desenvolver. Ela não passa daquilo, pela característica construtiva de uma bomba centrífuga. E a bomba de deslocamento positivo, o head ele é muito mais uma consequência uma consequência construtiva do processo contra o qual a bomba está bombeando. Então, se a tubulação, né, aguenta a pressão, uma bomba de deslocamento positivo vai bombeando indefinidamente. E uma bomba centrífuga não, ela tem um limite lá operacional, tá? E essa configuração aqui, em termos de head, né, pode ser, porque você pode ir adicionando estágios. É claro que você vai ter que ir colocando um motor cada vez mais potente, né? Porque lembra que a potência depende da vazão, que nesse caso aqui se mantém constante, né? Mas é diretamente proporcional ao head. Então, à medida que você vai aumentando o número de estágios, você multiplica o head de cada estágio pelo número de estágios e você, consequentemente, multiplica a potência, né, consumida por cada estágio para chegar na potência que o motor conectado aqui, ó, no eixo, né, está requerendo. Tá? Se a bomba tiver, se essa bomba de múltiplos estágios, né, tiver partição axial, ela normalmente é orientada na horizontal. Tá? Então a partição da bomba fica na horizontal, como está aqui. Né? Bom, e aí a partir de 2 estágios já é considerado uma bomba de múltiplos estágios. Né? E ele é distribuído de forma a balancear o esforço axial. A gente vai falar de esforço axial mais para frente, mas só para explicar isso daqui, né? O fluido, quando ele passa pelo impelidor, existe um desbalanceio de pressão, porque tem uma área do impelidor que está exposta na pressão de sucção, no lado esquerdo, né, ou na frente do impelidor, e uma outra área que vai estar exposta à pressão da descarga. A gente consegue ver isso até relativamente bem. A gente vai falar isso com mais detalhe mais para frente, tá? Mas só para... Não tem aqui, tudo bem. Mas, enfim, uma parte do impelidor, na hora que o fluido está passando pela bomba, está exposto à pressão de sucção, na parte da frente ou na parte da esquerda aqui, né? E uma outra na pressão da descarga. Enquanto a parte de trás só está exposta à pressão da descarga. Vai ter uma fotinha que vai explicar isso, aí vocês vão entender isso melhor. Por hora, só é importante vocês entenderem que isso causa um desbalanceio de força no impelidor e joga ele no sentido da sucção. Vocês vão entender isso melhor mais para frente. Então, o impelidor ele tende a empurrar, né, a ser empurrado contra a carcaça, aqui no sentido da sucção. Quando a gente faz essa configuração aqui, essa tendência, entendendo que o impelidor é solidário ao eixo, né, então ele acaba empurrando o eixo também, ou acaba exercendo um esforço axial no próprio eixo, que transmite o torque, né? Quando a gente faz uma partição, vamos dizer assim, simétrica dos estágios, né? Você tem a sucção e aí você divide de forma simétrica, então uma parte vem para cá e uma parte vai para o outro lado, né? Isso faz com que esses esforços axiais sejam balanceados naturalmente. Claro que sempre tem um desbalanceio, né? Porque essa divisão nunca é totalmente simétrica. Mas a distribuição de estágios é feita de forma a compensar isso. Aqui tem uma bomba de 2 estágios, né? Então, se a gente der um zoom ali, pode ser que esteja um pouquinho pequeno. Então, ó, a gente dá um zoom. Aqui está difícil de ver a sucção, né? Mas a sucção desse estágio aqui, ó, ele está para a direita aqui, né? E a sucção desse estágio está aqui onde está a mão, tá? Certo? Aqui, ó. A sucção de um estágio, onde está a mão do lado direito aqui, e a sucção do outro, onde está a mão do lado esquerdo. Aqui dá para entender o que eu estava falando, né? Essa parte aqui do impelidor, ó, está exposta à pressão da sucção, essa e essa daqui de baixo, né? Certo? Essa parte aqui, eu estou falando aqui do lado esquerdo, né?
Então o fluido entra e sai. Então toda a carcaça aqui está na pressão de descarga. Então essa parte aqui do impelidor está exposta à pressão da sucção e essa parte da esquerda aqui da pressão da descarga. Enquanto toda essa área aqui de trás está exposta à pressão da descarga. Então, naturalmente, a força que está sendo exercida aqui é para a esquerda e aqui para a direita. Né? Quando a gente coloca os impelidores aqui, ó, um contra o outro, o que a gente consegue é equalizar esse esforço axial, tá? Certo? Aí a gente pode ter uma bomba de múltiplos estágios com partição radial. E nesse caso, né, esse conjunto impelidor-difusor é empilhado, né, e fixado por um tubo. Então é o que está mostrado aqui. Ó. Você tem um tubo aqui, ó, e aí o conjunto impelidor-difusor está empilhado ali dentro, tá vendo? E aí esse tubo fecha a bomba aqui, dá a estrutura, né? Faz a carcaça, aqui tem outra configuração, né? Aqui está a admissão e a gente não está vendo a descarga aqui, mas aqui a gente vê ó, a admissão e a descarga. Tá? E aí tem essa configuração que é chamada de multicelular. A gente já viu essa figura em algumas vezes aí para trás, né? Que você pode soltar esse parafuso aqui. Aqui também pode fazer isso, né? Você pode soltar o parafuso e ir colocando mais estágios. Aí você tem que colocar um motor elétrico que seja adequado ou que seja proporcional a essa quantidade de estágios, né? Aqui é a mesma coisa, você pode soltar esse parafuso aqui, você vai colocando um conjunto impelidor-difusor, e aí o motor elétrico tem que estar adequado a a configuração que você está trabalhando. Normalmente ela é usada quando você tem restrição de espaço ou em poço, esse tipo de bomba aqui. Na indústria do petróleo, eu até mostrei alguns slides de uma bomba centrífuga submersa lá atrás, no começo do curso, né? Então é uma bomba muito adequada para você fazer um poço para produzir petróleo e coloca ela lá dentro, que aí você aumenta a energia, né? Aumenta a vazão do fluido que está sendo bombeado. Ela pode ter um motor no fundo, e essa é a configuração preferencial desses casos de aplicação offshore, né? Dos casos de aplicação offshore. Porque imagina que você tem um motor na superfície, lá na plataforma, e um eixo descendo a 7.000 metros de profundidade, transferindo torque, né? O eixo não é tão rígido assim, então eventualmente você transfere o torque lá na superfície, e a única coisa que você consegue seria provocar uma torção no eixo sem transmitir o torque lá para baixo. Então, eventualmente, o motor ele pode estar no fundo. Essa configuração aqui, ó, aqui tem um motor elétrico. Ó. Essa parte aqui seria um motorzinho elétrico, um motorzão, né? Existem bombas de petróleo que têm potência de uma locomotiva. Então, está aqui um motor elétrico. Isso daqui é um selo para não deixar o fluido que está sendo produzido invadir aqui o motor elétrico, né? Tá? E nem o óleo que está sendo usado aqui no motor elétrico chegar no selo. Aqui tem a parte eletrônica aí do motor. Então, eventualmente, e aqui está o eixo, né? O eixo cruza aqui o motor e vai lá para a bomba. Então, isso é conveniente, né? Colocar um motor no fundo é conveniente porque você não precisa ter se a bomba estiver muito profunda, você não precisa ter um eixo. Aqui a bomba está na superfície, tá vendo? Aí você tem um eixo, dependendo dessa profundidade aqui, esse eixo pode ser tão grande que você transmita torque lá em cima, ele dá uma torção aqui, mas o torque não chega lá embaixo, né? Então, eventualmente, o torque que você transmite ali não vai ser... o que você produz na superfície não chega lá embaixo. Então, eventualmente, você pode querer colocar um motor no fundo, que é chamada na indústria do petróleo de bomba centrífuga submersa. Tá? Bom, aí falando em eixo, né? A parte que a gente vai ver agora da bomba, então a gente viu o impelidor, a carcaça, uma configuração em múltiplos estágios, agora a gente vai ver o eixo, né? Então, ele é responsável, é relativamente lógico isso, né? Transmitir o torque fornecido pelo motor por impelidor. Então, além disso, ele suporta o peso dos componentes, né? Então, a gente vê aqui, né, que ele também é o apoio, né, do impelidor, de todo o processo ali de bombeamento, né? E ele também suporta os esforços radiais e axiais. Então, aquilo que eu tinha falado, né? Existe um desbalanceio de força quando o fluido passa pelo impelidor. A gente vai estudar, inclusive, isso um pouquinho mais para frente.
E isso provoca um esforço axial. E também, logicamente, né, o peso aqui do próprio eixo provoca um esforço radial, e também aquela questão que a gente viu, né, a questão do esforço radial, ela aparece também quando a gente tem uma carcaça involuta e a bomba operando fora do ponto de operação dela. Então, isso gera o desbalanceio do fluido ao passar ali pela voluta, e isso pode ocasionar esforços radiais que têm que ser absorvidos, né, pelos mancais. Então, a gente vê aqui um mancal aqui, né, eventualmente um mancal de rolamento, pode ser isso aqui, um outro mancal ali menorzinho. Aqui, ó, uma região onde a gente tem mancal. Isso daqui é um selo com cacheta, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui um outro mancal aqui, outro selo, né, para não deixar o fluido escapar. Aqui a gente tem um mancal de esfera, um mancal de esfera aqui e um conjunto de mancal de esfera no outro lado aqui, tá? E ele tem que trabalhar, né, com deflexão menor que a folga mínima entre as partes móveis e estacionárias. Então ele, até mesmo, né, o projeto do eixo aqui, ele não pode permitir que exista folga aqui, né, para não ter vazamento de fluido, para não ter vibração e tudo mais. O próprio eixo tem que ser muito bem balanceado, né? Tá? Por cima do eixo, nos locais que o eixo encontra partes estacionárias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui dos mancais, eventualmente, onde o impelidor está conectado no eixo, a gente pode ter as luvas de eixo, que em inglês é shaft sleeve, né? Então, protege o eixo da corrosão, erosão e desgaste. Então, aqui, ó, nas câmeras ou juntas de selagens ou mancais, né? Nos locais onde o eixo ele gira muito rápido contra partes estacionárias. Então, aqui também, ó, essa câmera de selagem aqui, a gente vai ver isso com detalhe também, que aqui é uma gacheta, uma câmera de gacheta aqui, ó. Eventualmente, nessa parte aqui no mancal, pode ter uma luva de eixo, para evitar com que o eixo se desgaste, você vai lá e troca a luva, né? Então a luva se desgasta, você vai e troca a luva. Pode ter uma outra serventia, né? uma outra utilidade, que é garantir o espaçamento correto em bombas de vários estágios. Então, aqui numa bomba de vários estágios, ó, você pode ter um eixo aqui, ó, uma luva de eixo aqui, desculpa, né? Para garantir que a bomba, que o impelidor aqui, ó, ela fique alinhada. Aqui não, talvez, né? Porque ela já sai nessa configuração aqui celular, mas numa dessa aqui, ó. Acho que dessa aqui é mais adequada de falar disso. Aqui, ó. Então, aqui, eventualmente, você pode ter uma luva de eixo entre um estágio e outro para garantir o correto espaçamento aqui entre cada conjunto impelidor difusor. Então, você pode botar uma luvinha ali para garantir que esse espaço, né, esteja correto, que essa distância esteja correta. Aqui eu vou deixar uma série de vídeos aqui, depois vocês podem ver. Então, tem um monte de coisa no YouTube, né, mostrando como é que tira a luva de eixo, só aqui esse rapidinho. Enfim, aqui tem outros, mas eu não vou mostrar todos, não. Deixa só eu tirar aqui. Aqui, ó. Tem uma luva de eixo ali, ele está mostrando como é que tira. Aí, ó. Vamos ver. Ó, ele está saindo, tá vendo? A gente já está vendo até um espacinho ali, ó. Então, esse é o eixo da bomba. E aí, olha lá, em algum momento, ó, saiu. Tá? Então, ele tem uma luva de eixo. Enfim, é um tubo que vai ali contra o eixo. Tem uns outros aí mostrando, aí depois vocês deem uma olhada aí. Tem um monte de vídeo aí que eu deixei para vocês. Aqui tem mais. Bom, aí agora vamos falar do anel de desgaste.
Então, a gente vai ver diversos elementos que servem para vedação da bomba. E o anel de desgaste é um deles. A gente vai começar aqui falando do anel de desgaste. Então, sempre que a gente tem, né, o dispositivo com fluido girando contra elementos estáticos, a gente tem um desafio de manter o fluido isolado, né, não vazar, não ter nenhuma. O fluido tem que ficar onde ele fica confinado, onde ele deve ficar, né? Então é o caso de um barco, né? Você tem um motor lá dentro do barco e você tem um eixo que cruza a carcaça, né, do barco e que vai transmitir torque para a hélice, para a propulsão do barco. E a gente tem que fazer isso, mas a água não pode entrar dentro do barco, né? Então a gente tem que ter uma forma de isolar, né, de manter a água fora do barco, mas ao mesmo tempo fazer com que o torque seja transmitido para fora. Bom, aqui é um zoom que a gente está dando, que eu estou dando aqui, ó. Deixa eu até dar um outro zoom aqui para ficar mais claro isso, né? Então aqui está mostrando o impelidor, né? Aqui tem o impelidor girando. E o que ele está mostrando aqui é isso que eu já tinha falado anteriormente, né? O fluido aqui, nessa região aqui, o fluido está a alta pressão, né? Nessa região aqui. E aí o que acontece é que ele tende a escapar, ou a tendência é que o fluido se mova de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, que é justamente aqui a sucção. Então, a gente tem que ter uma forma de vedar essa passagem aqui, ó, para ele não recircular, né? Senão, em vez do fluido ir embora aqui na descarga, ele volta para a sucção, que não é o que a gente quer. Tá? Beleza. Assim, tem uma... A gente pode não usar nada, né? Na verdade, é isso que está falando aqui na segunda frase, é que eventualmente a gente pode deixar as coisas sem fazer uma tolerância, né? Usar uma folga pequena e não usar nenhum anel de desgaste, mas fatalmente a gente vai ter uma... Quer dizer, não tem como, né? Não ter desgaste. Então a gente tem que colocar um elemento de sacrifício ali, né? Tá? E aí, ó, aqui tá uma série de anéis de desgaste aqui, né? Aqui estão impelidores de bomba, e o anel de desgaste que justamente entra nessa parte aqui que está polida aqui, né? Tá? E aqui a gente está vendo, ó, um impelidor com anel de desgaste, na verdade não dá para ver direito, né? Mas tem um anel de desgaste aqui no impelidor e tem um na carcaça. Pode ter só no impelidor, só na carcaça ou nos dois, então depende. Isso daí é uma questão de projeto, né? Que aí existem fatores que fazem se usar nos dois ou só em um. Né? Então, aproveitando aqui, ó, a gente está vendo um mancal aqui, né? Nessa bomba aqui, ó, a gente está vendo um mancal aqui indicado também, tá? Certo? Aí aqui mais imagens, né? Aqui o anel de desgaste do impelidor, essa parte aqui, ó. E aqui o anel de desgaste da carcaça. Então são dois anéis aqui, né? E aqui o olho do impelidor. Então o fluido entra por aqui e aqui está o impelidor. Tá? Aqui está um outro anel de desgaste, né? Um anelzinho mesmo, né? E aqui só um desenhozinho, né? Um esquemazinho de uma bomba. Aqui então, quer dizer, seria representativo mais ou menos desse esquema aqui, né? Tá? Então a gente tem aqui a entrada da bomba, a entrada do fluido, né? E aí ele vai aqui para descarga, e aí para evitar aqui o vazamento de fluido, a gente tem um anel de desgaste que pode ser na carcaça e na carcaça no impelidor. Tá? Aqui mais algumas fotos, né? Aqui os anéis de desgaste aqui a gente está vendo anel de desgaste aqui, né? Aqui outra imagem aqui mostrando o anel de desgaste. Aqui, ó, o anel de desgaste aqui, ó, no impelidor, tá? Uma alternativa, né, isso que eu estava falando uns 2 slides aí para trás, é que eventualmente você pode não usar anel de desgaste. Uma maneira que é feito é adicionar solda ou depositar metal na forma de spray e depois usinar. Ou então comprar uma peça nova. Você joga aquela carcaça fora e compra uma nova.
Em bombas médias e grandes, isso não é uma opção porque é muito caro, então é sempre melhor usar o anel de desgaste. Tá? E aí tem vários tipos. Ó. E aí, cada tipo de anel ele vai ser escolhido em função do diferencial de pressão e da velocidade de rotação e do tipo de fluido. Né? O tipo de anel mais comum é o plano. Né? Então a gente tem aqui um anel de desgaste na carcaça e o impelidor aqui. Né? O impelidor, então isso daqui é um cortezinho, né? É um esqueminha só numa partezinha pequena desse contato. Então a gente deu um zoom aqui nessa região aqui. Ó. A gente está vendo só essa região aqui específica do anel de desgaste. E aí a gente pode ter essa configuração só na carcaça, aqui na carcaça e no impelidor. Então aqui é só um anel plano, né? Aqui são dois anéis planos. E aqui, por exemplo, seria um formato de L. Então a gente também protege aqui, eventualmente, ó, a parte da frente do impelidor, fazendo dessa forma aqui. Tá? Então a gente tem aqui o anel na carcaça e aqui o anel no impelidor. E aí o que acontece é que a vedação é garantido pela perda de carga, né, que se forma aqui. Tá? E aí o escoamento, né, ou se eventualmente tiver algum vazamento, é claro, né, vai ser uma função desse comprimento aqui, né, da diferença e da diferença de pressão através da junta. Então, a gente consegue aqui eventualmente estimar quanto de fluido que recircula aqui, né? Existe uma outra configuração que é chamada em labirinto. Então, em vez dela ser plana, ela vai ter uma câmara de alívio, que aí, porque o fluido, na hora que ele passa aqui por essa área pequenininha, eventualmente a velocidade dele aumenta, né? Ele começa a ter altas velocidades na hora que o diâmetro vai diminuindo muito. E, eventualmente, essas câmaras de alívio aqui dissipa a energia desse jato de líquido que está se desenvolvendo. E aí aumenta a perda de carga, né? E aí você tem uma vazão menor à medida que vai fazendo essa configuração. Então aqui tem uma câmara com um labirinto, aqui seriam 3 labirintos, né? Tá? Então o fluido aqui passa por aqui, tem que dar a volta, chegar nesse labirinto, chegar no outro, e aí a perda de carga vai aumentando, e o que vai acontecendo é que vai ficando cada vez mais difícil o fluido vazar, né? Nessa configuração. Nesse caso aqui, né, como tem essas câmaras de alívio, o espaço entre as juntas pode ser maior. Tem essas câmaras que dissipam a pressão, né, dissipam a energia do fluido. Então, o que acontece é que a tolerância pode ser aliviada. E aí, enquanto nesse caso aqui, né, no simples, você eventualmente pode ter um contato por causa de uma tolerância muito apertada, né, para você não ter vazamento. Nesse caso aqui, a tolerância pode ser um pouquinho mais relaxada. Né? Tá? Você tem, quanto mais labirinto, maior a perda de carga, mas você vai aumentando a complexidade da fabricação. Né? A coisa vai ficando cada vez mais cara para ser fabricada. Então, isso daqui também não deixa de ser um compromisso entre preço e o que se deseja e a estanqueidade que você deseja no dispositivo. Tá? E aí tem uma configuração, enfim, entre o labirinto e a plana, né? Você tem 2 regiões planas e uma câmara de alívio aqui no meio do caminho. Tá? E aí a gente viu, então, né, o anel de desgaste como sendo uma estratégia de vedação e proteção entre o impelidor e a carcaça, mas o que a gente vai ver agora é uma estratégia de vedação entre o eixo e a carcaça. Então a gente estava aqui, ó, aqui não dá para ver, né, mas na frente aqui, né, nessa bomba aqui, ó, a gente estava olhando nessa região aqui, ó. Então aqui está o anel de desgaste na carcaça, né? Talvez tenha um aqui no impelidor. Então a gente estava olhando esse lado aqui da bomba, agora a gente vai olhar o lado de trás aqui, ó.
Porque existe uma tendência também do fluido vazar aqui para trás, né? Se aqui tiver, se for uma bomba dessas caseiras que a gente tem compactas, né? Que você vai aí na loja de material de construção e compra, o motor já está acoplado na bomba. Então, se tiver um vazamento de fluido, ele vai entrar no motor elétrico, ou então o óleo, né? Então, o motor elétrico também tem que ter um sistema de vedação, porque você tem óleo dentro do motor e você não quer que o óleo vaze para fora do motor elétrico, tá? Certo? Então tá aqui, ó, o que a gente vai estudar são esses componentes. Aqui é uma vedação por selo mecânico, aqui também é uma vedação por selo mecânico, e aqui é uma vedação por anel de gacheta. A gente vai ver esses dois tipos de vedação do fluido, né, para não deixar o fluido escapar aqui e eventualmente pingar ou vazar para fora da bomba, né? Então é a caixa de gacheta ou selo mecânico. São as duas formas de vedação. Então, a caixa de gacheta, né, é uma caixa cilíndrica, como a gente está vendo aqui, ó, e com certo número de anel de gacheta em volta do eixo. Que na verdade, a gente está vendo até isso melhor aqui, né? Então, é essa região aqui, ó. É essa caixa cilíndrica aqui, ó, essa parte cilíndrica, com essa série de gachetas aqui em volta. Tá? E aí tem uma sobreposta, essa peça aqui que empurra as gachetas para dentro, se chama sobreposta, em inglês chama gland, e ela comprime a gacheta por meio de parafusos. Então tem um parafuso aqui, e você aperta o parafuso, e a sobreposta, a gente está vendo isso melhor aqui, né? A sobreposta tem uma protuberância ali, né, que empurra a gacheta lá para dentro, e aí isso garante a selagem. Aqui a sobreposta está aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, a sobreposta está aqui, ó. Aí você tem um parafuso aqui que você vai apertando o parafuso e você vai comprimindo as gachetas ali para dentro da caixa de gacheta. Eu peguei isso daqui eu achei muito interessante, isso é um vídeo do YouTube, eu até tentei achar a própria apresentação, mas eu não achei. Aí eu deixei aqui a referência do link, né? Que foi daqui que eu tirei essas imagens, né? Eu achei bem interessante. E aí acabei dando um print screen no próprio vídeo, né? Mas isso eu tirei desse vídeo aqui. Bom, então tá aqui, ó, a sobreposta, o parafuso, né, de ajuste, e aqui dentro estão as gachetas. Aqui tá vendo que já tá meio usada, né? Aqui a gente viu uma novinha. Nessa foto aqui a gente viu uma novinha. Nessa foto aqui a gente está vendo uma usada. Aqui está o impelidor, a sucção aqui, né? Nesse caso aqui, eventualmente, ela pode estar, né? Porque aqui a gente está vendo a descarga, né? Mas a gente vai ver algumas configurações de bomba que isso pode estar no lado da sucção também, dependendo da configuração da bomba. Acho que a gente até viu umas aqui atrás. Deixa eu ver. Então a gente vai ver algumas para frente. Aqui, ó. Essa é uma bomba de duplo de só um estágio, dupla sucção. Então, aqui, ó, aqui está a sucção e a caixa de gacheta está aqui. Tá? Então, nessa configuração aqui, a gacheta está na sucção. Na verdade, aqui a gacheta, né, dependendo da configuração da sucção, você pode ter vácuo aqui na sucção, né? Então, você pode estar impedindo, ao invés que o fluido vaze, que ar entre, tá? Que você não quer. A presença de ar reduz bastante a eficiência da bomba. Então, você pode estar impedindo aqui que o ar entre para dentro da bomba, ao invés de estar impedindo, né, como é numa caixa de gacheta na descarga, que o fluido escape, tá? Então, depende da configuração. Aqui é uma coisa parecida, né? Não sei nem se é a mesma bomba, mas a gente vê aqui a caixa de gacheta ali, ó. A gente está vendo a caixa de gacheta aqui é a mesma coisa, dupla sucção, né? Um impelidor com duas sucções. Então, a gente tem que isolar aqui a sucção, na verdade, não a descarga, tá? Beleza? Então, eventualmente, a gente pode ter uma caixa de gacheta um pouquinho diferente dessa configuração aqui de descarga, né? Ela pode estar na sucção, que é o que aparentemente está sendo mostrado aqui, né? Porque isso daqui é o olho do impelidor. E aí você tem uma gacheta aqui impedindo, se a pressão aqui estiver abaixo da atmosférica, você está impedindo que o ar entre na bomba, tá? E aí alguns elementos.
A caixa de gacheta, ela deve vazar. Então, aqui esse deve poderia ter sido um pouco ambíguo, né? Se eu não enfatizar ele, eventualmente você pode ler assim: a caixa de gacheta deve vazar. Deve no sentido de pode, né? Mas não, ela deve no sentido imperativo, ela tem que vazar, porque é necessário lubrificar a gacheta e reduzir o atrito entre ela e o eixo rotativo. Tá? Então tem que haver vazamento. Uma gacheta sempre pinga, sempre vaza, né? Então, como referência, 50 gotas por minuto, né? Claro que cada fabricante vai ter a sua referência, mas mais ou menos 50 gotas por minuto, né? Uma gota por segundo, vamos botar assim, né? Se fosse 60 gotas por minuto, mais ou menos uma gota por segundo é considerado normal. E aí fatores como tipo de gacheta, diferencial de pressão, folga residual, viscosidade do fluido, pode alterar esse valor, tá? Aqui tem uma outra configuração, uma outra imagem, uma outra configuração, e está aqui a caixa de gacheta. Aqui tem um anel de desgaste, a gente já viu isso, né? Aqui a sobreposta está fora, aqui, tá vendo? Você solta o parafuso, a sobreposta sai fora aqui. Os mancais, né? A gente vai ver mais para frente. Tá? E aqui, aquilo que a gente estava falando, né? Tem que haver vazamento. Então tem que ter fluido chegando aqui na gacheta, passando por ela, para lubrificá-la. E o sentido da seta, isso que eu escrevi aqui, ó, ela se inverte se a sucção, se isso daqui for uma gacheta na sucção e a sucção estiver sob vácuo. Aí você está impedindo que o ar entre, na verdade. Bom, aqui é uma questão de ordem prática, né? Essa questão da sobreposta que tem que comprime ali a gacheta. Tá. E aí, quando o vazamento começa a ficar acima de um certo valor tolerável, você vai lá e faz um novo aperto aqui na sobreposta, né? Você faz um novo aperto aqui no parafuso. Tá? Originalmente você tem um espaço, né? Quando você instala a primeira vez, a sobreposta fica numa certa distância, e à medida que o vazamento vai aumentando, você vai apertando ali. E se o vazamento não diminuir, é sinal que a gacheta tem que ser substituída. Você tem que abrir, tirar a sobreposta aqui por trás, ó, abre o parafuso, que parece que é o que ele estava fazendo aqui, né? Nessa foto aqui, ó. Certo? A sobreposta aqui está sem um parafuso, ó. Então tira ela fora e aí tem uma ferramenta para sacar aqui as gachetas e aí elas são substituídas. Se você fizer um grande aperto ali na sobreposta e não houver vazamento, a gacheta vai superaquecer. Então, né? Então você pode falar, não, eu tenho que manter um ambiente de trabalho limpo, não pode ter vazamento nenhum, mas eu uso gacheta. Eu coloco uma gacheta nova e aperto aqui o parafuso até o vazamento ser zero. Então o que vai acontecer é que sem vazamento as gachetas vão se aquecer muito e vão se degradar. E aí você vai ter um grande vazamento, porque a gacheta não vai mais segurar nada, né? Aí você vai começar, aí ela vai desgastar muito e já era a função dela. Então tá aqui uma gacheta usada, né? Uma gacheta gasta, e aqui do lado uma gacheta nova. Tá? O que está sendo mostrado aqui é isso que eu tinha falado anteriormente, né? Aqui, ó, é uma configuração que você ainda tem muito ajuste na sobreposta aqui, ó. Você pode ir apertando esse parafuso e toda esse comprimento aqui, ó, te permite ajuste. Esse daqui já foi. Essa gacheta aqui tem que ser substituída, porque o aperto já chegou no final ali, né? Aqui também, ó, a sobreposta já está lá no final e não dá mais para evitar o vazamento pelo eixo aqui, tá? As gachetas em si, né, são uma espécie de corda com seção transversal quadrada. Então aqui tem algumas. Essa daqui de fibra de vidro, essa daqui grafitada e essa de algodão. Então cada aplicação aí é um mundo à parte, né? Quem for trabalhar com isso vai ter que entender essas das normas e dos materiais desenvolvidos para cada aplicação. Mas cada aplicação tem seu material mais apropriado, né?
aqui um zoom, né? Numa gacheta. Então é mais ou menos isso, né? Uma corda mesmo. Né? Uma seção transversal quadrada. Tá aqui, ó, ela cortada aqui, né? Tá? E aí você vai lá e coloca isso no eixo. Tá? Pode haver também uma luva, né, no eixo. Então, enfim, se tiver uma luva no eixo, a única coisa é que você está selando aqui o espaço entre a luva e o eixo, né? E também pode ter aqui no final, né, uma bucha de garganta. Nesse exemplo aqui, ó, que a gente estava vendo anteriormente, não tinha nada, tá vendo? O eixo passava ali direto, tá? O espaço entre a carcaça e o eixo não era preenchido por nada, na verdade. E aí tem algumas configurações. Você pode ter uma bucha aqui para reduzir um pouquinho a perda de fluido, né? Se você, claro, que a gacheta tem que estar dimensionada para isso, né? Então você pode ter, se você tiver uma aplicação severa que você quiser reduzir a, o, o vazamento, você pode ter uma bucha de garganta. Uma outra aplicação dessa bucha de garganta é que ela impede que a gacheta extrude ali para dentro, né? Porque o espaço aqui é menorzinho. E aí, se você estiver apertando muito, deixa eu voltar aqui, ó. Se você começar a apertar muito a sobreposta, eventualmente a gacheta pode estrudar ali para dentro, né? Entrar ali nesse espacinho. E aí, eventualmente, essa bucha aqui impede isso, tá? Essa bucha de garganta aqui. Tá? O que acontece, ó, é que existe uma perda de carga aqui, e aí você tem uma pressão menor chegando aqui na caixa de gacheta. Então, essa é uma outra utilidade dessa bucha de garganta. Tá? E aí está dizendo aqui, né, que de forma geral, a menor pressão aumenta a vida útil da gacheta. Ou seja, se ela está exposta a uma menor pressão do fluido, a vida útil dela é maior. Então, eventualmente, você coloca uma bucha de garganta aqui para aumentar a vida útil. Também impede de sólido entrar na caixa de gacheta. E ela também pode ser substituída. Então, por isso, essa folga mínima aqui pode ser mantida durante toda a vida útil da bomba. Né? Você pode sacar ela e colocar uma outra. E aí a folga ali fica garantida. Seria um anel de desgaste aí, né? A mesma utilidade do anel de desgaste ali atrás. Tá? Bom, já falei isso. A outra coisa que pode ter ou não é o que se chama de anel de lanterna. Ele é usado por dois motivos. A gente já viu esse anel de lanterna aqui, ó, numa série de imagens aqui atrás. Ele estava lá, não falei nada. Mas aqui, ó, no meio da caixa de gacheta, tá vendo? Tem um anel aqui, ó, que é o que é chamado de anel de lanterna. E tem um também, ó, no meio ali, deixa eu dar um zoom. Aqui tem um anel de lanterna, nessa caixa de gacheta. Tá? Então vamos ver o que é esse cara, esse camarada aí. Tem dois motivos, né? Ou ela está exposta à sucção. Qual é o problema dela estar exposta à sucção? Porque aí o ar está entrando e o fluido não está vazando. E aí ela ia rodar seca. Então aqui você tem que ter um anel de lanterna que é um ponto de entrada de lubrificação. Tá? Então é por onde um fluido, eventualmente lubrificante, entraria e lubrificaria aqui o meio aqui da caixa de gacheta. Tá? Ou então, o fluido bombeado é incompatível com as gachetas. Então, eventualmente, você pode querer não deixar o fluido vazar para cá e você tem uma fonte externa de lubrificação para a caixa de gacheta. E não usa esse fluido aqui que está sendo produzido. Tá? Você tem uma fonte externa. Tá? Se o fluido for compatível, aqui ó, tem uma linha que sai da descarga e que é conectado. A gente viu eu até vi isso numa foto, só não chamei atenção para isso, porque ainda não era o momento, mas eu vi uma bomba aqui atrás que mostrava isso direitinho. Ela tinha a sucção, a descarga, pode ter sido até em outra aula. Ela tinha a descarga conectada
na caixa de gacheta. Não foi essa. Deixa eu ver aqui. E aí eu não quis chamar atenção justamente para não embolar a cabeça de vocês. Acho que foi numa aula passada. Ou será que foi aqui? Aqui, essa bomba aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. A descarga, olha só. Aqui está a descarga, a região da descarga. E aqui, ó, ele está conectando, ó, a descarga na caixa de gacheta aqui, tá vendo? Aqui e desse lado aqui, tá? Então, quando você tem um fluido bombeado compatível, né, se ele for limpo, se for um óleo limpo, se ele for compatível com a caixa de gacheta, isso é possível de ser feito. Que aí você aproveita o próprio fluido bombeado para lubrificar, né, a caixa de gacheta, tá? Beleza? E aí, ó, é o que tá aqui. Aqui tem também, né? Ó, aqui, ó, tá essa conexão aqui, tá vendo? Não dá para ver aqui, essa caixa de texto está na frente, né? Mas isso daqui está vindo da descarga. Então entra lá na caixa de gacheta aqui, né? Porque essa parte aqui está conectada na sucção, né? Tá? Então aqui ele está evitando que o ar entre, né? Então aqui não teria lubrificação naturalmente. Então você joga a descarga ali na caixa de gacheta. Aqui é um outro exemplo, né? Tá aqui, ó. Então uma linha aqui que você pode abrir ou fechar, não sei por que tem a opção de fechar, mas enfim, se tem lá essa válvula aqui, tudo bem. E aí ela vai lá, ó, e conecta no anel de lanterna. E aí você tem as gachetas ali que são lubrificadas, tá? É, bom, então tá aqui, né, essa questão que a gente falou, então o fluido entrando ali na caixa de gacheta. E aqui, se de novo, né, se o fluido não for compatível, não é daqui que vem, é de uma fonte externa. Que aí a gente bombeia aqui uma fonte externa para dentro aqui, né? E aí faz com que o fluido entre aqui e lubrifique a caixa de gacheta, tá? Se for uma bomba com muito material sujo, né, com sólido, com partículas, então a gente tem que ter uma fonte externa limpa para lubrificar essa parte aí, tá? Alguns exemplos aí, né, disso que a gente está falando. Aqui tá, assim, aqui está a conexão, né, da descarga, ó. Tá vendo aqui, ó? Então sai da descarga um sistema de tubulação por dentro da bomba que chega no anel de lanterna e ele lubrifica ali as gachetas, tá? Aqui está uma configuração, né? Ali está uma foto, aqui a sobreposta, as gachetas e o anel de lanterna. E aqui a gente já viu essa foto aqui, tá acompanhando a gente aí desde o começo dessa parte. Certo? Aí, enfim, os componentes aí do anel de lanterna aqui, a sobreposta, né? Aqui está a própria, esse daqui é a própria caixa de gacheta, né? Então, é essa parte aqui, ó, que a gente está vendo aqui, né? Por onde as gachetas entram, né? Tá? Então, isso encaixa aqui, né? Essa parte aqui encaixa ali, tá? E aqui tem alguns vídeos, eu também vou deixar isso daí indicado para vocês, né? Depois vocês deem uma olhada, tem alguns vídeos aqui que é mostrado a manutenção, como que se faz, como que se tira, aí está o parafuso da sobreposta, né? Aí ele mostra aqui umas ferramentas, bom, enfim, um paquímetro aqui, ele tem uma ferramenta para sacar a gacheta, quer ver aqui? Aí está mostrando, tá passando muito, ele está mostrando o gotejamento que normalmente acontece mesmo na gacheta, né? Então você tem que estar preparado para isso. Não tem muito jeito, a sua área de trabalho tem que estar preparado para ter vazamento, né? Ela vai ficar sujo, não tem jeito.
Aqui está a ferramenta para sacar a gacheta, né? Uma ferramentazinha que você enfia lá dentro e puxa a gacheta. Bom, alguns elementos aí que eu não sei direito, alguma coisa para limpar, solvente, né? E tudo mais. Enfim. E aí ele mostra tudo passo a passo, né? Como é que você tira, como é que inspeciona. Enfim, ele mostra todo, ó, tirando ali a sobreposta, né? Aí ele vai mostrando, ó, como é que tira a gacheta antiga. Na verdade, essa tá nova, né? Ele só tá fazendo isso daí para ilustrar, né? Certo? Aí tem um videozinho aqui, tem um outro aqui também, uma outra configuração de bomba, que ele mostra como é que faz a manutenção também e tudo mais. Tá? Bom, beleza. Aí a gente vai ver agora a vedação por selo mecânico, né? Então, antes da gente entrar aí, a gente vai dar uma parada, beber uma água, dar uma respirada. Alguém tem alguma pergunta aí, alguma questão que tenha passado rápido?